Queridos irmãos, pode sentar, por favor. Nós gravamos um CD ao vivo lá na 8ª Igreja Presbiteriana. E uma das músicas que eu mais gosto é essa música. É a música que eu gosto de cantar antes da ministração da palavra. Essa música que nos fala que Deus não nos trata na multidão, que Deus nos trata pessoalmente. Chamas meu nome, Senhor. Bates na porta gentilmente. Eu vou me abrir para ti. Contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão. Faz tua morada em meu coração. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer, ó que presença e comunhão. Restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Tu és meu alimento, Jesus. Quero que você abra segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Versos de 1 a 19. Vamos ficar em pé para ler esse texto da Bíblia? Essa cadeira é boa, porque dá um sono bom, não é? Então agora você fica esperto para você depois
ficar animado. Só tem um cidadão que pode dormir aqui hoje. Um. Antes do culto, ele falou comigo assim: tio, vai demorar até que hora? Eu falei com ele: de 10h30 para fora. Ele falou, balançou a cabeça assim. Falei: você não vai aguentar não? Falei: então eu vou pedir um diácono para te dar um travesseirinho. Você é o único que pode dormir, porque você já me avisou que não aguenta. Então você está liberado, hein? Você falou para mim não falar seu nome, tá bom? Então, 2 Reis, capítulo 5, de 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3, vamos ler juntos? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não a farias. Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo, restaurado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Diga aí, meu irmão, graças a Deus. Nós não podemos ler a Bíblia, isso é história verdadeira, é ação de Deus. Podemos ler isso como se fosse história, uma coisa banal. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele, para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Vamos terminar o versículo juntos? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom,
quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz. Que palavra boa para a gente voltar para a casa da gente e para a cidade da gente, não é não? Vai em paz. Aperta a mão do seu irmão e diz para ele assim, vai em paz. Essa é a palavra desse congresso para a sua vida, vai em paz. Vai em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos sentar? Vai em paz, meu irmão. Você, por enquanto, você fica em paz. Não é? Por enquanto. Mas quando você for... Querido irmão, pregadores, a gente gostam e não gostam. Há pregadores que você e eu não atravessamos a rua para ouvi-los. E há pregadores que pessoas pegam um avião e vão 2 horas para ouvi-los. Até aí, gosto. Agora, a diferença é quando o Eterno fala. E aí o Eterno usa pregadores frágeis como nós, para dar uma iluminada na sua vida, para fazer uma restauração na sua vida. E esse é a oração de hoje à noite, que Deus restaure algo bonito na sua vida. E se não for para restaurar, que Ele ponha. Agora o trato é esse, se Deus falar, você vai obedecer? Presta atenção, se não for, melhor sair. Pega seu ingresso e ó. Porque quando Deus fala, se você obedece, a palavra de Deus diz é graça e misericórdia vem sobre sua vida. E paz. Quando você desobedece, é juízo. Em primeiro lugar, o meu coração não quer que seja juízo essa palavra. Todo mundo avisado? Partamos. Vamos orar? Senhor Jesus, dono da palavra, dono da igreja, dono da vida, dono das famílias, dono do ministério, do presbiterato, do diaconato, dono de tudo que é bom que já aconteceu na nossa vida. Senhor, o Senhor podia perfurar essas camadas do meu coração e dos nossos corações, de cultura, de conhecimento, de simpatias, de antipatias. O Senhor podia perfurar isso com tua palavra poderosa e plantar no nosso coração algo que salte para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Anônimos tem mudado a história do mundo. No final da década de 80, anônimos começaram e destruíram o muro de Berlim. Aquilo significou a derrocada do comunismo. Ninguém sabe quem começou. Ninguém sabe quem tirou. Ali não foi atirou, foi tirou a primeira pedra. Ninguém sabe. Os anônimos fizeram uma festa linda, quebrando aquela parede de separação. Esse momento mudou a história do mundo. Outro momento também provocado por anônimos, pelo menos até agora, mudou completamente a história do mundo. 11 de setembro de 2002, o planeta acordou que não existe segurança. O planeta entendeu. Nem dinheiro, nem arma bélica, nem bomba nenhuma. Anônimos escreveram uma página nova na história do mundo. Toda vez que você vê um famoso, toda vez, você olha 1 milímetro abaixo. Você vai descobrir, olhando mais ainda, que milhares de anônimos fizeram uma escada humana, uma escada gigante, para o famoso ficar lá em cima. O dia que os anônimos tiram a escada, o famoso está lá embaixo. Eu gosto dessa história, irmãos. Gosto de contar essa história. Um dia me chamaram para fazer um bolo na escola da minha filha. E eu fui fazer o tal do bolo. E eu sou craque no bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Craque. Não é? E os meninos, eu estou fazendo o bolo e o bolo está assando. E a meninada assim, agitadíssima. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou sossegar esses meninos. Comecei a contar um pouco dessa história. E depois contei mais uma história. Os meninos até esqueceram o bolo.
Esse Naamã tem tudo que todo mundo quer: dinheiro, fama, poder, influência. Mas ele também tem uma coisa que todo mundo tem: ele fede em algum lugar. Ele é leproso. Todos nós temos um mas. Fulano é muito bom, mas segura, hein? Naamã já iludiu e já se desiludiu. Ele tem uma lepra, que não sei se está certo, mas um erudito que eu li diz que essa lepra era da pior espécie. Estragava a pele, estragava o dedo e tudo que é cartilagem ia embora. Então, possivelmente, a orelha de Naamã está indo. O nariz de Naamã está indo. E o órgão sexual de Naamã foi. Situação complicada. Naamã já foi atrás de Rimon. Rimon, o Deus da Síria. O Deus da Síria. O Deus provedor. O Deus sustentador. O Deus que realiza todas as coisas da Síria. Não fez nada. Mas Deus trabalha na história. E os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Deus é soberano. E Deus usa até a pior tragédia para cumprir o seu plano. Terroristas da Síria, a Síria é o maior país, cobra imposto de Israel. Terroristas da Síria invadem Israel, sequestram jovens, crianças, adolescentes, levam para Damasco, vendem nos mercados de Damasco como escravas. Uma dessas, uma menina, qual é o nome dela? Anônima. Ninguém sabe quem é essa menina. Um outro pensador diz que ela deve ter aí de 14 a 17 anos. Essa menina escrava chegou na casa de Naamã e ela está vendo aquela situação, porque você sabe, quem vive dentro da casa da gente descobre cada coisa. Sabe que o pastor não é aquele crente assim, entendeu, né? Aquele presbítero, né? Aquele diácono, vamos para lá. Então o fato é que a menina falou com sua senhora. O Naamã então mandou ele ir atrás do homem de Deus que está em Israel, porque lá tem o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor do céu, da terra, do mar. Mas ele foi ao seu rei, pediu uma carta desaforada. Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te mandei o meu servo Naamã para que o cures da sua lepra. Ponto! Devolve esse homem curado. O homem chegou a Israel. Vamos viajar no tempo? Imagine se fosse hoje. O Naamã, o segundo homem mais importante do mundo. É o rei da Síria. Ele chegou a Israel, se fosse hoje, e se ele tivesse chegado meio-dia, e se o Eliseu fosse pastor presbiteriano, mais ou menos assim, meio-dia e meia, 1 hora, onde é que você acha o pastor presbiteriano? Vendo os gols da rodada, aleluia! Não é verdade? Imagine que fosse assim. E você sabe que quando entrou a carta desaforada, o rei de Israel rasgou as suas vestes. Ele não ficou pelado, não. Tinha uma túnica embaixo, não tão bonita assim, verde e amarela, não é? Nossos comerciais, por favor, está pronto, está feito, não é? Ele rasgou as suas vestes, desesperado. Aí se fosse hoje, o que aconteceria? Ao vivo a televisão. E atenção, último plantão informa, o rei está desesperado, rasgou suas vestes pela carta desaforada. E se fosse hoje, esse pastor fosse presbiteriano, pós-moderno, ele teria um instrumento que não falta no pastorado. E nem nos presbíteros, nem nos diáconos, nem nos crentes, um instrumento infalível para a vida espiritual. Qual é ele? O celular. Gente, o povo vai para a igreja com o celular. Deve ser porque Deus vai telefonar para ele, deve ser. E de vez em quando eu acho que uns estão recebendo telefonema de Deus, que eles abaixam, deve estar falando, alô, Senhor! Não é possível, esse cara é clone do Espírito Santo, o mundo não pode ficar sem ele. Ele não pode separar 2 horas. Então o Eliseu pegou o celular, ligou para o rei, e o rei mandou o Naamã lá. Você já viu o granfino, quando chega num lugar, como é que ele chega? Se o presidente Lula tivesse avisado que viria aqui ao Congresso, o que você acha que estaria acontecendo? Imaginemos. Mas, irmãos, chegou lá o Naamã,
O Eliseu não saiu. O Eliseu mandou o seminarista. E mandou com um recado desaforado também. Vá tomar banho. 7. Deus, quando quer quebrar o sujeito, Deus mexe lá. Mexe lá na raiz. Deus vai tocando no fundo do coração. É assim que é Deus, gente. Pastor presbiteriano recém-formado no seminário teológico, nota 10 em tudo, fez pós-graduação, vai para uma igreja de 100 pessoas. Igrejinha não, 100 pessoas é um igrejão. Aí ele põe uma placa lá assim, Reverendo fulano, atendimentos terça, quartas e quintas, das 9 às 11. Já viu a figura? Ele fica lá 3 meses, não aparece um crente. Deus está pondo ele com a cara no pó para ver se ele sai e visita seu rebanho. Não é possível. Queridos irmãos, mas o Naamã foi e ficou nervoso, porque ele vinha imaginando. Quem contou para ele que seria assim? Não seria. Ele veio imaginando, quando eu chegar lá, o profeta vai sair com seu terno azul marinho, camisa transcultural, vai chegar lá e fazer a poderosa oração da fé, mover a mão sobre o leproso. Você já viu que quando o pastor está com medo, que o assunto é difícil, ele aumenta a voz na oração? Já viu, não? O assunto é brabo e a gente não sabe o que fazer, a gente começa a orar e começa a orar alto para ver se Deus é movido ao grito. Não é, meu irmão. Mas aí eu acho, irmãos, aí foi para a beira do Jordão e aquele cara tirou a ideia de lá, porque a turma do Naamã ficou ali perto dele, os oficiais, e o Naamã nervoso e a turma cantando, experimenta, 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 pula na bênção, Naamã! Finalmente o Naamã experimentou. Aí agora ele está restaurado, Deus vem. Através do profeta para receber, porque Deus ama um coração quebrantado. Agora ele está quebrantado, agora ele pode ser recebido pelo Eterno na pessoa do seu profeta Eliseu. E ele quer dar uma oferta. De vez em quando o presbítero precisa dar uma oferta ao pastor, mas nem sempre o pastor pode receber. Porque se ele receber, ele está vendendo sua alma. Já dizia um presbítero da nossa igreja, lugar que tem presbítero, pastor não paga o cafezinho. Eu gosto dessa teologia, entendeu? O Naamã voltou, pediu de presente 2 mulos de terra e falou que nunca mais ele ofereceria sacrifício a outro Deus. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de uma menina anônima, que só tem 18 palavras que ela falou, registradas nas Sagradas Escrituras. Essas palavras são: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos irmãos, num momento de muita dificuldade na minha vida, foi um momento em que eu estava refletindo sobre esse texto, e em cima das palavras dessa menina, eu escrevi um propósito para a minha vida, um propósito que eu creio ser de Deus, um legado que eu quero deixar, e é o desafio que eu quero para a sua vida, para a sua igreja, porque a igreja começa a mudar quando cada crente muda. A igreja começa a mudar quando você volta desse congresso outra pessoa, outra figura, outro pastor, outro presbítero, porque a igreja já está cansada de que envia o pastor para o congresso e ele volta e uma semana ele tem histórias novas e ideias novas e depois, tibum. Irmãos, eu escrevi esse propósito. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Essa menina perdeu demais, gente. Essa menina perdeu sua liberdade,
perdeu sua família, perdeu sua cultura, perdeu sua comida, perdeu seus relacionamentos. Você acha que a comida não influencia na gente, não? Quem mudou para um lugar que o povo não sabe fazer cuscuz, sabe o que eu estou falando. Quem mudou para um lugar que o povo não sabe fazer virado a paulista, sabe o que eu estou falando. Queridos irmãos, em 97 nós fomos à Coreia, para todo lugar do avivamento eu quero visitar. Nós fomos na África do Sul, fomos à Coreia, fui à Argentina, todo lugar que eu soube que tem notícias do avivamento eu quero ir lá. E nós eram recebidos pelos pastores das grandes igrejas. Eles davam uma palestra e ofereciam o almoço. Nós éramos 80 líderes do Brasil. E eu tinha que me assentar lá com o pastor, o Moxanin. Então ficava numa mesa separada porque eu estava na liderança do grupo. Sentava eu e o tradutor, o pastor Breno. E numa daquelas igrejas fizeram lá uma comida e eu entrei naquela comida, uma carne com as folhas que eu não sabia o que era. O negócio era bom. Quando acabou, fiz logo um elogio assim, mineiro, lá de Janaúba, norte de Minas, rasgado. Isso aqui é comida. E o tradutor traduziu da seguinte maneira: o Moxanin ficou muito alegre, muito impressionado, porque normalmente um estrangeiro não gosta desse tipo de comida. Ele serviu para o senhor um suculento cachorro. Rapaz, quando o homem falou isso, eu achei que o cachorro estava latindo aqui dentro de mim, entendeu? Saudade do couve da minha terra, no pão de queijo. Essa menina não tinha mais nada disso, gente. Essa menina tem outra língua. Essa menina foi muito ferida. Essa menina foi muito machucada. E é isso mesmo. Todos nós que aqui estamos temos perdas na vida. E tivemos. E todos nós que aqui estamos temos sido muito feridos na estrada da vida. Pastores que aqui estão foram feridos pelos seus conselhos, pelos seus presbitérios, às vezes por picuinhas. Esposas de pastores, pastores feriram seus jovens, feriram seus presbíteros, feriram as pessoas da sua igreja. Um dia, entrei na nossa igreja e o menino estava ensaiando, sentado na bateria, a namorada do lado, e ele passando assim o batom na boca dela. Eu gritei lá da entrada: acha que isso aqui é circo? Deixa de palhaçada vocês dois. O ensaio, o culto ia começar daí 40 minutos. Na hora do culto, cadê o batera? Sumiu o menino. Sumiu o menino. E eu preguei o culto agoniado. Quando acabou o culto, eu perguntei: cadê o Dedé? Eu vi o Dedé lá embaixo. Fui lá, cheguei lá, o Dedé e a namorada com o olho desse tamanho, inchado assim de chorar. E eu falei: e aí, meu filho, tudo bem? O menino com a boca dura: o senhor é inteligente, o senhor sabe o que aconteceu. Falei com o menino: e você, minha filha? Meu Deus! Falei: vamos subir todo mundo lá para o meu gabinete, vamos conversar. Falei: eu machuquei vocês? O menino disse: o senhor não desconfia de nada, não? Aí ele falou comigo assim: o pai ensina o filho a não fumar. Aí um dia, o pai encontra o filho fumando. Ele tem muitas maneiras de corrigir o filho. Uma delas é abrir a mão e meter a mão na boca do filho. E eu entendi: o senhor meteu a mão na boca nossa. Ô, gente, poucas vezes eu chorei de tristeza igual aquele dia. Pastores machucam suas ovelhas. E há ovelhas feridas, e há pastores feridos, e esposas de pastores feridas. Sabe por quê? Porque o salário não é aquilo que dá para tudo que você queria. E muita gente cobra demais, e cobra demais. E às vezes, se a senhora não vigiar, sabe o que acontece? No seu coração diz: eu desisti de tudo para seguir esse homem, e não deu nada do que eu queria. E a senhora é uma mulher que trabalha na igreja, mas uma mulher de coração amargurada. Deus inventou esse culto, porque Deus ama a senhora e Deus quer curar seu coração nesta noite. Porque Deus vê o nosso coração. Então, amados, quando nós somos feridos, nós temos que ter cuidado para a gente não aumentar a dor. Em segundo lugar, para a gente não ficar lambendo.
Já viu quando as pessoas nos machucam, como é que nós gostamos de contar? E toda vez que nós contamos, nós aumentamos mais um pedacinho, dizendo, coitado de mim, um pastor tão dedicado, tão isso, tão aquilo. Reclamar não cura seu coração. Olha, ao invés de você ficar lambendo suas feridas, tire algum fruto desse vento contrário. Em nome de Jesus, essas pessoas estão aí, você foi ferido há muitos anos. Em nome de Jesus, você os perdoe hoje, porque perdoar é uma escolha que o Espírito Santo capacita a gente a realizar. Foi o Guimarães Rosa que escreveu no Grande Sertão Veredas, a conversa entre dois jagunços. Um jagunço virou para o outro e falou assim, eu mato, mas eu não tenho raiva. O outro falou assim, eu só mato com raiva. E o primeiro jagunço disse assim, quem mata com raiva dorme com o defunto. Você tem dormido anos com gente que te feriu que nem lembra de você mais. Eu quero ser uma pessoa como essa menina, sem amargura. Porque se ela tivesse amargurada, olharia na mãe e dissesse, tomara que pegue na mulher, e que pegue no filho, e que pegue no cachorro, e que pegue em todo mundo essa lepra. Não é assim quando nós ficamos amargurados? Quando nós ficamos amargurados, nós nos encolhemos. Quando nós ficamos amargurados, nós perdemos a alegria. Quando nós ficamos amargurados, nós perdemos a paixão. E quando nós ficamos amargurados, a unção de Deus não flui mais. Falamos coisas que outrora foram poderosas, mas que hoje não valem nada. Porque Deus precisa fazer uma faxina espiritual dentro do seu coração. E Deus o trouxe a esse congresso por isso, meu irmão. Deus o trouxe, minha irmã, para fazer uma faxina. Toda família tem uma gaveta que precisa arrumar, toda. E tem algumas gavetas dentro do seu interior que o Eterno hoje quer colocar em dia. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Eu não quero ficar prostrado. Eu não quero deixar que a alegria do Senhor suma da minha vida. Eu não quero ficar sem o fogo de Deus. Eu não quero ser um pastor que cumpre a obrigação. Eu quero ser um pastor que vai ser ferido, que foi ferido, que enfrentou grandes perdas na vida, mas que pela graça do Senhor teve o coração restaurado. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé. Essa menina, olha para você ver, fé para apontar o caminho. Tem um Deus em Israel. Tem um Deus que tudo vê. Essa menina criada sabendo que Ele é o dono do céu, da terra e do mar. Onde está o teu Deus? Quando você tem perdas na vida e feridas na vida, não é isso que você fala para o seu coração? Perdeu a lavoura inteira. Onde está o Deus da chuva, o teu Deus? Perdeu o filho no acidente. Onde está o teu Deus? A igreja não anda, por mais que você trabalhe, a contribuição não melhora, nada melhora. Você se ajoelha e a cabeça não consegue orar, porque a pergunta é essa: por que, Deus? Cadê o Senhor, Deus? Será que o Senhor me traiu, Deus? Deus, meu filho está desviado e eu estou ajudando tanta gente, Deus. Oh Deus, será que o Senhor me traiu? Esse é um dos ataques mais fortes do diabo, que o diabo ataca na nossa fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa menina recebeu graça para enfrentar essas perguntas e permanecer crendo e ser frutífera. Quando a gente tem essas perdas todas e essas feridas todas, sabe o que as pessoas falam com a gente? Os consoladores de plantão. O que eles falam? Você não deve perguntar por quê. Eles até tremem assim, né? Você deve perguntar para quê. Biblicamente você pode perguntar por quê. E é bom que você pergunte. Talvez você aprenda alguma coisa, seu cabeça dura. Você está passando por essa situação porque você é muito teimoso. E você está passando por isso porque você é muito linguaruda.
Talvez você aprenda alguma coisa. Pergunte por quê. E de vez em quando Deus também não vai falar por quê não. E pergunte para quê. Deus vai falar para quê. E de vez em quando Deus também não vai falar para quê. Dá licença. Ele é o eterno. A Bíblia fala de 3 homens que pediram a Deus para morrer. Só caixa alta. Só gente de sexo especial lá em cima. Moisés, Jonas e Elias. Só internacionais. Moisés, eu quero morrer. O que Deus falou com ele? Levanta, Moisés, nós temos que levar esse povo para a terra prometida. Vamos embora, rapaz. Elias pediu para morrer. Está lá dentro da caverna. Eu quero morrer, Senhor. Matar os teus profetas. Sabe o que Deus falou com ele? Elias, sai desse buraco. Nós temos muita coisa para fazer. Tem Eliseu para ungir, tem Azael para ungir, tem tanta coisa, vamos, Elias. E eu gosto desse texto, sabe? Porque diz que Elias envolveu a cara no manto e saiu devagarzinho, mas saiu do buraco. Em nome de Jesus, sai desse buraco nesse congresso, irmão. Mesmo que seja arrastando os pés. E Jonas aprendeu tanta lição que Deus não deu bola para aquilo que escreveu o livro para contar. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Querido irmão, essa fé é um dom de Deus, e Deus faz a fé aumentar através da palavra, e Deus aumenta a nossa fé através de nos dar experiências, e Deus aumenta a nossa fé confirmando a pregação, andando conosco. Irmão, Deus aumenta a nossa fé nos enchendo do Espírito Santo. Meu irmão presbiteriano, não tenha medo do Espírito Santo. Pede a Deus. Quando eu li o Diário de Simonton no seminário, o Simon dizia o seguinte: meu coração está frio, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Um dia eu me ajoelhei e falei: Deus, eu já li tanta coisa sobre esse assunto, e eu estou com a minha cabeça meio baratinada. Seja o que for isso, Deus, que o Simonton precisava, eu também quero. Cheio de fé. Pastor Paulo Solonca, meu querido amigo, pastor da primeira igreja batista em Florianópolis. Morava em São Paulo no final dos anos 70. Era pastor em São Paulo e estava com um convite para ir para o sul do Brasil. Ele tinha que ir lá encontrar com a igreja e fazer uma experiência para ver se ia ser pastor ou não. Mas ele tinha uma variante 1. Quem lembra da variante 1 aí? A turma da Arca de Noé. Aí, ó. Da variante 1. Muito bem. Mas a variante 1 estava tão ruim que o mecânico falou com ele: pastor, não tem jeito. Esse carro aqui, só outro. Naqueles dias ele foi convidado pela primeira igreja presbiteriana de Limeira para ir lá pregar uma mensagem no meio da semana. E ele foi lá num culto de meio de semana, na sua variante, e pregou uma mensagem linda sobre o poder da fé. E falou: se você crê, o Eterno operará maravilhas. Você vai dizer para esse monte, e pregou os princípios das Escrituras. Quem conhece Paulo Solonca sabe que ele é sensacional. Muito bem. Quando acabou o culto, que ele vem voltando para São Paulo, Limeira deve ser 1h30, 2 horas de São Paulo, que ele deu na chave da variante, nada. Aí ele chamou um adolescente, um menino de 14 anos, e falou: meu filho, empurra esse carro para mim para ver se ele pega. E o menino virou para ele e falou assim: esse carro não combina com o sermão do senhor, né, pastor? Aí ele falou: menino, vai lá para trás e empurra esse carro. Quando chegou lá atrás, o menino viu aquele plástico azul, lembra? Que escreve assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em vez de empurrar, o menino voltou, abriu a porta, menino presbiteriano, 14 anos. Abriu a porta e falou: pastor, o senhor podia sair que eu quero orar pelo senhor.
E o Paulo Solonca diz que o menino começou a orar da seguinte maneira: Senhor Jesus, o carro não combina nem com o sermão do pastor, nem com o plástico que está lá atrás. É uma vergonha. Um pastor que prega desse jeito andar nesse carro dele. O senhor podia dar um carro zero para ele. E o pastor Paulo está lá assim, com o olho fechado, com penetrado. Aí o menino abriu o olho e falou: pastor. Aí ele abriu o olho, nunca tinha sido interrompido no meio da oração, nunca conhecia aquilo. Falou: o que é, menino? Que carro que o senhor quer? Aí ele falou assim, ele ficou assim meio atabalhoado, falou: é uma variante 2. Era o mais moderno. Aí ele disse: Senhor, então dá para ele uma variante 2, igual ele pediu aqui. Aí o menino abriu o olho de novo e disse assim: que cor que o senhor quer? Aí ele disse assim: marrom. Senhor, um carro marrom. O senhor, ele não tem dinheiro nem para consertar esse carro, então o senhor precisa pôr no coração de alguém um carro para ele. Falou: chegou, né, meu filho? Empurra esse carro que eu tenho que ir embora. O menino chamou os amigos, empurrou o carro. E o Paulo Solonca veio embora para São Paulo. Naquela semana, andando em São Paulo para visitar suas ovelhas, quando para num sinal luminoso, que ele olha assim, um vidro enorme, uma concessionária, e sabe quem estava rodando ali assim? Uma variante 2 marrom. E ele ficou assim perturbado. Aí ele encostou o carro, chegou na frente daquilo lá e ficou assim orando: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Mas não é possível, Senhor, o que tem a ver com aquele menino, que eu nem sei o nome daquele menino, presbiteriano, por cima ainda, Senhor Deus. E ele está lá 40 minutos assim, o Senhor segurou a mão dele, levou ele lá para mim e disse: moço, o senhor está passando mal, o senhor não está bem não. Tem 40 minutos que o senhor está conversando sozinho, eu estou olhando o senhor. O cara bom da bola não está assim não. Aí ele sentou. Quando ele sentou com o homem, ele falou assim: o senhor quer me esperar? Não, não estou ruim não. Ele falou: então o que está acontecendo? Ele falou: vou contar a história para o senhor. Eu sou um pastor. E contou para o homem essa história que eu acabei de contar para os irmãos. E o homem falou com ele assim: o senhor acredita nisso? Ele falou: eu sou um pastor, tenho que acreditar. Né? E aí, o homem conversou com ele e falou assim: moço, nem o senhor está bom da cabeça, nem eu. Sabe por quê? Há muitos anos atrás, eu fiz uma promessa, que se eu ficasse curado de uma doença, eu ia dar um presente a um religioso. E eu nunca dei, então é o senhor hoje, moço. Levou a variante 2 marrom. Paulo Solonca me disse, eu falei: Paulo, quem é o menino? E ele disse assim: Jeremias, quando eu chegar lá, eu não sei quem é, não descobri até hoje, já tem mais de 25 anos. Quando eu chegar lá, eu vou abraçar o Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, cadê aquele menino? Mas Paulo Solonca me contou mais uma coisa, porque ele estava me dando uma palavra sobre paixão evangelística. Ele disse que ele começou a experimentar isso em várias áreas e disse: se funciona com carro, deve funcionar com gente. Pastor em Florianópolis, chegou na frente da casa do governador e está lá assim, ó. De repente, os guardas do governador vieram e mão nele. Você está xingando o governador? Não, não estou xingando não. Você está fazendo assim? Não é assim, é assim. Depois conseguiu se safar da prisão, passados uns 5 dias, o telefone na casa dele toca e diz: é do gabinete civil do governador. O governador quer um café da manhã com o senhor. E ele disse: o que é? Ele disse: senhor, o governador mandou telefonar. O senhor não é o pastor Paulo Solonca, da primeira igreja batista de Florianópolis? Sou eu mesmo. O senhor vem ou não vem? Vou, ué. Chegou lá, o governador falou: o senhor deve estar estranhando. Eu tenho só uma filha. E essa filha vai ter o aniversário dela agora. E eu disse que ela podia escolher o que ela quisesse. Uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos, um carro zero, o quanto de dinheiro que ela quisesse na poupança. Ela falou: papai, eu quero que o senhor escreva o que o senhor vai me dar. Mas minha filha: papai, eu quero que o senhor escreva. Então é o seguinte, eu quero que o senhor leia. Porque minha filha está mudando de religião. Olha o que ela me pediu. Estava escrito no bilhete: papai, eu prometo estudar durante 3 meses a Bíblia com o pastor Paulo Solonca toda semana. Ele começou a estudar a Bíblia com o governador. Pedro, esqueci o nome, o sobrenome, não sei pronunciar.
Foi lá estudando. Passado umas 3 semanas, ele viu que o governador estava muito desinteressado. Então ele disse: governador, eu não venho mais aqui. Mas vai chegar o dia que o senhor vai precisar de Deus. E esse dia que o senhor precisar de Deus, o senhor me chama que eu volto. O governador pediu licença ao secretariado, levou-o lá numa salinha e disse: o que o senhor falou comigo? Eu disse: isso mesmo que o senhor ouviu. E ele disse: pastor, então o dia chegou, enfiou a mão numa gaveta, tirou um punhado de exame e disse: pastor, eu estou com câncer terminal, só meu médico, minha mulher e minha filha sabem, o médico diz que eu vou viver 1 mês. Pastor, esse Deus que minha filha está acreditando e que ela mandou o senhor estudar sobre ele comigo, ele me deixa viver 2 anos. E o pastor disse que pensou e falou assim: meu Deus do céu, onde o senhor me enfiou? Mas ele disse que não sabe explicar, mas que entrou dentro dele uma convicção. E ele lembrou do menino anônimo presbiteriano de Limeira orando por ele naquela noite fria. E ele disse: nós vamos orar e o Eterno vai te dar 2 anos de vida. Mas mais do que isso, ele quer que o senhor seja salvo, porque daqui 2 anos, se o senhor não for salvo, vai para o inferno. Naquele dia, o governador de Santa Catarina recebeu a Cristo como Senhor. Viveu 2 anos, foi membro da primeira igreja batista de Santa Catarina, de Florianópolis. Tudo por causa do menino anônimo, cheio de fé. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheio de fé, cheio de compaixão. Essa menina, além de fé, é uma menina cheia de compaixão. Na sua terra, o leproso não encosta. Na sua terra, o leproso não convive. Na sua terra, o leproso tem que ficar longe e dizer: imundo, imundo. Mas na Síria, ela tem que tocar o vasilhame que o leproso usa. Ela tem que tocar as vestes que o leproso usou. E ao invés da lepra de Naamã pegar nessa menina, o amor de Deus através dessa menina pega em Naamã. Seu coração cheio de compaixão, o Deus compassivo que mora nela, diz a Naamã: oh, tomara que o Senhor estivesse em Samaria, ficaria curado dessa lepra. Esse é o coração do pastor. Esse é o coração de uma igreja missionária. Esse é o coração da igreja que quer fazer a diferença. A igreja que tem o coração do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus entrava em Naim, ao ver que a mulher levava o seu único filho para ser enterrado, ele, cheio de compaixão, parou o enterro. A palavra do Senhor diz ainda que compassivo é o pai da parábola dos 2 filhos. Tem um filho que pegou tudo e foi embora, jogou fora o amor do pai, o que o pai ajudou, como o pai o instruiu, caiu com as prostitutas, jogou fora o direito da sua primogenitura, chegou a comer comida de porcos, mas de repente ele se arrepende e volta. Esse pai compadecido sai para receber esse rapaz, mas é o mesmo pai compadecido que sai para receber o que ficou em casa, cheio de justiça própria. Esse é o coração de Deus. Mas a Bíblia fala de compaixão, que Deus, vendo as multidões, os enfermos, Jesus vendo os enfermos, compadeceu, diz Mateus 14:14, e curou todos os seus enfermos. Mas Marcos 9:22 diz que tinha um pai com um filho que é endemoniado desde criança, ora cai no fogo, ora cai na água. Então o pai faz essa oração: se tu podes alguma coisa, compadece-te de nós. A igreja precisa se compadecer para libertar os cativos, envolvidos com a bruxaria, com a macumbaria, envolvido com horóscopo, envolvido com cartomante. Hoje, nesses dias tão abertos à espiritualidade no Brasil, quase que todo mundo desigrejado já levou um passe. Queridos irmãos, mas a palavra de Deus diz que a compaixão
é a marca de uma igreja intercessora. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, ao ver que eram como ovelhas que não têm pastor. E então o Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, porque tem compaixão. Essa igreja ora, porque tem um coração que sofre com o destino dos perdidos. Essa igreja clama, porque tem compaixão. Essa igreja jejua, porque tem compaixão. Essa igreja quebra as portas espirituais do inferno na cidade, através da oração e da pregação. Cheios de compaixão. Meu querido amigo Ebenezer Bittencourt, que é o presidente do Instituto Haggai no Brasil, ele diz que toda porta de templo tem o demônio do emburrecimento. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O demônio do emburrecimento. Falei: Ebenezer, o que é isso? Ele diz: Jeremias, o cidadão fora do templo, fora da igreja, no seu serviço é um engenheiro brilhante, um médico brilhante, um profissional brilhante. Ele faz projetos maravilhosos para que o ímpio fique rico, mas é sujeito na igreja, ele não faz nada, ele só fica criando caso, nunca apresenta um projeto, nunca investe numa coisa espetacular. Parece que emburreceu. Na verdade, irmãos, eu acho que não emburreceu, é que seu coração não tem compaixão. Por dia que o seu coração tiver compaixão, ele tem dinheiro e ele vai investir. Quando você estuda a palavra compaixão na vida de Jesus, toda vez que a gente tem compaixão, tem que se fazer alguma coisa. Não se tem compaixão sem fazer nada. Quem tem compaixão, pensa em obra social. Quem tem compaixão, pensa na escola. Quem tem compaixão, pensa em como é que minha rua, meu bairro, minha cidade pode ter uma visitação de Deus. Irmão, você tem que acordar em nome de Jesus. Você tem que voltar desse congresso e pensar e pedir a Deus que ilumine sua mente, para que alguma coisa nova do céu aconteça a favor da sua cidade, porque um homem, uma mulher, um jovem se colocou diante de Deus a favor da sua cidade. Eu quero ser. Vamos falar comigo? Eu quero ser. Vamos falar juntos? Uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora. Essa menina dá uma informação que custa 428 quilos de prata, custa 85 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Que informação cara! Foi o dinheiro que Naamã trouxe para pegar a bênção dele. Exatamente isso. 10 talentos de prata, 428 quilos. 6.000 ciclos de ouro, 85 quilos. Uma informação que ela não escondeu. Se ele for e estiver diante do profeta que está em Samaria. Doadora, alguém que pode abrir o seu coração e ser como Deus. A palavra diz em 2 Coríntios 9:9, é Deus quem dá a semente. Toda semente que você planta, seja na família, no trabalho, no ministério, veio de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do eterno, irmão. Irmãos, é Deus que encheu sua vida de sementes. Então acha seu lugar, para você não ficar achando que você é uma pessoa especialíssima. Doe do seu tempo. Doe dos seus dons e dos seus talentos. Irmãos, a gente vive uma crise na igreja do Brasil inteira, não é só presbiteriana. Quase todo mundo que vai fazer alguma coisa para a igreja cobra. Quase todo mundo, quase todo profissional quer ganhar algum dinheiro. Queridos irmãos, se não houver doação de tempo, de talento, de serviço. Um médico famoso em Belo Horizonte era
auxiliar de diácono. Lá na oitava a gente tem auxiliar de diácono. Tem que ser provado para ver se vira diácono. Um cirurgião famoso, auxiliar de diácono, num culto especial, ele chegou com seu terno, sua gravata e chegou com seus amigos. Mas a igreja estava lotadérrima. E um diácono, eu dei risada por isso, porque um diácono, semi-analfabeto, gritou lá no meio de todo mundo: doutor, nós estamos precisando buscar a cadeira. Ele só fez assim, foi lá, encaminhou seus convidados, tirou seu paletó, tirou sua gravata, e de repente eu vejo aquele homem subir na escada com 3 cadeiras de cada lado. Ficou em pé o culto inteiro. Uma pessoa doadora. Você tem que doar dos seus dons, dos seus talentos, mas você precisa doar dinheiro. Doar dinheiro. Irmãos, eu não estou falando de dízimo e oferta, não. É um assunto pelo qual eu vou orar hoje, em nome de Jesus. Que Deus move o seu coração para ser um doador. O doador não pensa em dízimo. Põe no seu coração um alvo de contribuir para a obra de Deus. E começa a andar pela fé e a honrar o Senhor. E esses são aqueles que Deus vai ver passar, fazer passar na mão que jamais imaginou. Sabe por quê, irmão? Quando sua renda melhora, não é para você comprar mais um par de sapato. Tem mulheres que já têm 79 par de sapato. E já está olhando aquele preto e branco da moda para comprar, para ter 80. Vai virar uma centopeia. Deve ser. Gente doadora. Gente que precisa voltar para casa, limpar seu guarda-roupa. Tirar de lá umas roupas que você não usa há muito tempo esperando emagrecer. Não vai. E quando emagrecer, caiu da moda, a cor é outra. Você tem que acreditar que quando você libera espaço, Deus também tem carinho com você. Deus também alegra o seu coração. Irmãos, Bob Russell, no seu livro A Igreja de Sucesso, ele dá 5 razões pelas quais devemos pregar sobre mordomia. E ele diz: a primeira razão, a palavra de Deus fala abertamente sobre o assunto. 2.350 passagens bíblicas falam sobre dinheiro e bens materiais. Segundo, a generosidade transforma as pessoas, porque traz uma libertação de mamon, traz uma libertação do espírito de avareza, traz uma libertação dessa panduragem. Irmãos, a obra missionária na igreja presbiteriana não avança mais, porque o dinheiro está na poupança, está no CDB e está no dólar. Irmãos, se houver maior generosidade, os irmãos verão o que é que essa denominação preciosa pode fazer na história do Brasil, nesses próximos 10 anos. Devemos pregar sobre dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para fazer a obra avançar. Irmão, tem que pagar a luz, tem que pagar o som, tem que pagar tudo isso. E tem crente que diz assim: minha igreja é rica, eu administro meu dízimo. Que é isso, meu irmão? Uma senhora um dia ouviu essa conversa e me deu uma ilustração para um sermão. Falou: pastor, eu queria que o senhor pregasse. Fala, minha filha. O sujeito vem aqui, gasta o banco, gasta a luz, gasta o louvor, gasta o coral, gasta o pastor e paga a conta no outro lugar. Irmãos, precisamos pregar, porque todo programa evangelístico custa dinheiro. Quarta razão, ofertas generosas são um testemunho positivo para o mundo. A igreja investe, e a igreja investe no pobre, e a igreja investe aqui, investe acolá. Mas também, quinta razão, as pessoas precisam de instrução sobre mordomia cristã. Sabe por quê, irmãos? Nosso coração vai endurecendo. Nosso coração vai endurecendo. E o coração do pastor é o primeiro. Porque o santo varão começa a falar que o salário é pequeno, e às vezes é mesmo. E os conselhos não deviam ser muquiranas. Se tem como abençoar esse varão, abençoe-o. Melhora o salário do homem. Pastor, melhora o sermão também, em nome de Jesus, por favor, meu irmão. Irmãos, às vezes, irmãos, nós falamos que
que não aumenta a arrecadação da igreja. Você já viu? Todo pastor que encontra com o outro, ele tem 3 assuntos. Qual é o primeiro deles? Você está bem? Segundo assunto, quantos membros tem na sua igreja? Porque o cara fala 200, aí você fala assim, a minha está melhor, tem 210. Terceira pergunta, quanto você arrecada? Porque quando sai aquele relatório da tesouraria, o primeiro lugar que o cara vai é na igreja do amigo dele para ver se ela está afundada ou não. Deus me livre, irmão. Em nome de Jesus. Quem gosta de falar isso é o pastor Toninho. Ele fala desse jeito, Deus me livre, irmão, em nome de Jesus. Irmão, você quer que aumente a arrecadação da sua igreja? Pastor, põe no seu coração, você vai aumentar sua contribuição. Primeiro é a liderança. Pergunta o conselho da igreja. O conselho fica precisando cortar despesa, mas não se corta a despesa de obra missionária. Irmãos, então o conselho passa diante de Deus e diz assim, Deus, a partir desse mês, cada presbítero vai dar 11%. Irmão, quando a liderança passa na frente, as águas se abrem. Por isso é que o sacerdote primeiro pisou no Jordão. A liderança tem que dar exemplo. Em vez de ficar batendo na igreja, faça uma ação espiritual. Começa com o conselho, começa com os pastores, os presbíteros. Eles começam a investir. E aí, irmãos, quando nós pregamos, nós temos autoridade espiritual para pregar e para orar pela igreja. Diz amém, meu irmão, por favor. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora, influenciadora. Eu gostei desse barulhinho. Influenciadora. Irmãos, eu aprendi com essa menina que é intencional. Você tem que viver para intencionalmente levar as pessoas a Cristo. Eu vou tratar desse ponto amanhã de tarde na reunião de oração sobre evangelismo por amizade. Tem uns crentes, só vou dar uma palavrinha aqui, tem uns crentes que dizem assim, eu não falo, eu só vivo. Quando você vive e não fala, no máximo as pessoas pensam que você é espírita. Gente boa. Quando você vive e fala, você incomoda, porque você tem que falar da cruz, você tem que falar da ressurreição, você tem que falar do arrependimento, você tem que falar que precisa se humilhar aos pés da cruz. E aí sabe quem é que você perturba? O diabo que cega o seu amigo. Seu amigo, você diz assim, só falta ser crente, ele falta tudo, irmão. Se ele morrer hoje, ele está nos quintos. Tudo, irmão. Irmão, em nome de Jesus, é isso que você precisa viver para que sua palavra não seja negada pela sua falta de integridade. Crente que dá cheque sem fundo, sabendo que não tem fundo, é uma vergonha. Crente de vida dupla, mentiroso, não pode, irmão. Olha, eu já falei e falo de novo. Jesus te trouxe aqui, irmão, para fazer uma faxina na sua vida, a começar como é que você usa essa internet. Uma faxina geral. Por isso, porque Jesus quer um povo ungido, cheio de fé, cheio de compaixão, doador, um povo que influencia intencionalmente. Vamos falar, vamos ler lá comigo. Eu quero ser, eu não vou falar, vocês repetirem não. Vamos ler juntos, 1, 2 e... Eu quero ser uma pessoa influenciadora e missionária. Opa! Eu quero ser essa menina, gente, essa menina. Eu vou fazer igual o Paulo Solonca lá, quando chegar lá. Fala, Jesus, me dá o endereço dela aí. Eu vou lá ver o que ela está precisando para mim fazer lá, arrumar a casa, esfregar o chão. Vou servir ela de alguma maneira. Eu quero ser uma pessoa missionária bivocacional, fazedora de tendas, na marra, é claro. Diz o Dr. Sherd que ser enviado é sem valor,
é levar um pontapé no traseiro. Ele falou isso lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Acredito, doutor Chefe daquela estatura. É que você falou, o cara é atirado. Tem gente que chega e diz assim, porque Deus me enviou. Maior santidade. Essa menina caiu lá na Síria. Caiu cheia de fé. Caiu sem amargura. Cheia do Espírito Santo. E se é aqui que Deus me plantou, é aqui que eu vou frutificar. Diz aleluia, meu irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você já dormiu? Cadê o meu menino? Cadê você, meu filho? Sem ninguém saber, balança aí para me ver. Irmãos, uma pessoa apaixonada com missão. Uma igreja apaixonada com a obra missionária. Irmãos, crentes aqui que têm paixão por comprar um carro novo, um celular novo, por comprar coisas e coisas e coisas e coisas. Irmão, não estou dizendo que você não pode ter essas coisas não, porque eu também gosto de coisas. Mas você não pode misturar. Está entendendo? Então hoje nós temos pelo menos 2 mentalidades de igreja na cabeça do povo. Uma delas é a mentalidade da igreja convencional. Na igreja convencional, os crentes são pacientes. Então é uma gritaria pelo pastor. Pastor, o senhor não foi no meu aniversário. Vai lá o reverendo e ora. Pastor, minha avó está doente. Vai lá o reverendo e ora. Pastor, o senhor precisa reunir com a juventude. Vai lá o pastor e reúne. Pastor, o senhor não foi no culto terça-feira. Vai lá no culto terça-feira. Pastor, aí já adoeceu lá de novo. O senhor não voltou lá. Pastor, o senhor não vem cá. Pastor. É o pastor, é o pastor, é o pastor. Mentalidade convencional. E os crentes, os presbíteros, quando sabem de algum problema, eles chegam no conselho e dizem assim, reverendo, conforme diz a Constituição, no artigo tal, se houver algum problema, o presbítero comunica ao pastor. Deus me livre, disse que o comunica se ele não resolveu. Lê o livro, hein, presbítero com coração de pastor. Irmãos, aí o pastor capelão, ele corre para lá e para cá. E qual é o sinal da bênção nessa igreja? É que os crentes de tudo são confortáveis. O crente diz assim, o nosso pastor é assim. A minha mulher nem tinha chegado no hospital para ganhar neném, o nosso pastor já estava lá, não é, reverendo? Nós tivemos um problema aqui, nem tinha dificuldade, o reverendo já estava lá, não é, reverendo? Eles não veem que a igreja não cresce, que a igreja não arranca, porque isso não é o propósito de Deus, que o pastor toque todos os instrumentos. A outra mentalidade da igreja que tem é a mentalidade consumista. O povo vai para consumir a igreja. Eles vão e aí diz assim, o louvor foi maravilhoso. Aí o pastor prega uma mensagem, vou dizer uma frase, o pastor foi muito feliz. Feliz? 10 horas de serviço, feliz? Ou então o pastor não estudou nada, pegou um esboço lá de Augusto Nicodemos, falou, vou dar uma melhorada nesse negócio. E prega, estraga o sermão do homem. Aí o povo diz assim, ele não foi muito feliz. Ele não foi, foi preguiçoso. Ele não buscou a Deus. Como dizia o meu professor, reverendo Wilson de Castro Ferreira, está vivo? Está vivo. E a gente perguntava assim na aula de Bíblia, pastor, a gente pode pregar o sermão do outro? Ele falou assim, se o cavaleiro for bom, monta, meu filho. Consumista, esse povo vai lá para consumir. Eles não querem saber se o pastor visita ou se não visita. Se o pastor dirigir o culto, então o pastor numa igreja consumista, ele faz questão de ele ficar ausente. Mas quando ele entra, essa igreja cresce abrindo franchise, vendendo aqui e acolá. E a disciplina, o crente nessa igreja é o cliente. E qual é o ponto básico? Satisfação. Isso vai entrando nas nossas igrejas. Você está satisfeito, irmão? Você não tem que estar satisfeito, você tem que saber se você está andando na verdade. Isso aqui está ensinando a verdade. Se fica você satisfeito ou não. Nós estamos pregando Bíblia. E nós estamos repreendendo o pecado. E nós não estamos concordando com isso. Irmãos, nessa igreja consumista, olha para você ver.
A revista Veja publicou uma reportagem que hoje a economia do Brasil está voltada para 4 segmentos. O primeiro segmento, o maior consumidor, quem é? Mulheres. Tudo. Até o carro é desenhado para mulher. O carro é mais feminino, é mais abaulada, mais não sei o quê. Mulher entra no shopping, não sai com menos de 5 sacolas. Segundo segmento que mais consome, crianças. Terceiro segmento que mais consome, quem são eles? Os cachorros. Cachorro. Que mais aumenta no Brasil, consumo com cachorro. E esses dias eu falei na nossa igreja e estou falando onde eu ando. Troque o cachorro pelo missionário. É verdade. Você leva esse cachorro para operar, toda semana esse cachorro vai fazer o cabelo e a unha, 40 pau. 40 reais. Dia domingo na oferta missionária, 5. Com 150, 250 reais, você ajuda a sustentar um obreiro no sertão. Então, em vez de ficar aí com esse Lulu, e o pior, povo crente, chamando cachorro de minha filha. Ah, menininha. Que isso, gente? Vem no colo de mamãe, bem. Ah, dona, precisa levar um buléu. É verdade, irmãos. Na igreja do Senhor, essa mentalidade consumista. Agora nós precisamos de ter uma igreja de mentalidade missionária. É da natureza da igreja. A igreja missionária, o pastor vai treinar, ele vai visitar, ele vai dirigir uma reunião boa. Ele tem que aprender, porque tem pastor que não sabe também dirigir uma reunião boa. Ele enrola com os avisos, ele encrenca o culto. O culto ia bem até o pastor entrar e acabou. Não, tem que aprender a dirigir uma reunião. E tem pastor que diz assim, o Espírito Santo hoje quer falar. E fala até meia-noite. É a igreja sua, irmão, corta o sermão no meio. Aqui eu não vou cortar porque é só hoje, acabou. Uma igreja missionária, irmãos amados do Senhor, uma igreja missionária, nós queremos ser discípulos, nós queremos contribuir. Missões é feito com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Irmãos, o Novo Testamento concomba está pronto aí agora para ser enviado para os concombas. Uma obra missionária, um negócio assim que Deus resolveu derramar graça. E se você não leu esse livro, a história do avivamento entre os concombas, você precisa ler. Você precisa ler a história do que Deus fez entre os concombas, através do missionário que está aqui entre nós, o irmão Ronaldo Lidório. Irmãos, a igreja indígena, o projeto Amanagé, 103 nações que não tem um crente. Nós estivemos, 10 líderes do Brasil, visitando um povo rúpida, que não tem um crente ainda, pelo qual nós oramos. Eu oro todo dia. Irmãos, nós temos lá um pastor presbiteriano, Marcelo, e sua esposa Cláudia, a moça da alta sociedade do Pernambuco. Eu chorei, irmãos, porque eu vi aquela mulher morando numa palhoça, no meio de 100 e poucos índios, uma mulher culta. A mulher anda com aquela botina no meio daquela areia, parece que ela está andando no Fashion Mall, tão elegante que a mulher é. Está lá aprendendo a língua, dando sua vida, sofrendo, correndo risco de tanta coisa. E eu fui lá, irmão, visitar, passei lá uns 5 dias. E tive uma experiência semi-missionária. Entendeu? Porque eu dormi numa rede, num dia de chuva com diarreia. E o negócio avisava assim, olha, antes de você dormir, você pega seu tênis e põe dentro de um saco plástico, amarra, dorme com a lanterna aqui, numa rede, irmão, não sei o que é dormir em rede. Agora, quando você precisar de ir no banheiro, o banheiro é verde. Você primeiro ilumina aqui, perto de você, para ver se não tem cobra ou escorpião.
Irmão, e eu tinha que desatar esse sapato, e eu orando, Senhor, que rompa a aurora, Senhor. E a chuva caindo, e lá vou eu iluminar o verde. Cadê a cobra, meu Deus do céu? Ronaldo Lidório me acudindo lá, e eu fui, voltei assim, depois de aliviar um pouco ali, e quando eu voltei, irmão, eu escorreguei na rede e caí na lama do lado de lá. Você está rindo porque não é você, rapaz. Aquilo é que foi uma noite, Ronaldo Lidório, todo engraçadão. Isso é que é ser missionário. Irmãos, está lá esse povo de Deus, esperando dessa igreja que ore, que contribua, dessa igreja que pode investir. Eu andei num barco, o barco Amanagé, e eu perguntei ao barqueiro, que é missionário também, e que nós temos o privilégio de investir nele. Eu falei, o que falta nesse barco? Ele falou, pastor, nesse barco falta um farol. Quanto custa? R$700. Nós não temos dinheiro não, pastor. Gente do céu, você sai para comer uma peixada aqui, gasta R$200, 300, dependendo da quantidade de gente que vai com você. Uma igreja missionária, está aqui o pastor José João, da primeira de Manaus, uma das igrejas, talvez a maior em número do Brasil, presbiteriana, 7 barcos, andando aqueles rios, atrás dos ribeirinhos, buscando gente para Jesus, povo apaixonado, 350 grupos de comunhão, 300 células, e o povo apaixonado de toda semana, jovens, fica em pé a galera de Governador Valadares, fica em pé aí. Gente, eu fiquei comovido. Esses meninos, especialmente, vieram para esse congresso, um grupo de jovens. Eu estou orando para Deus despertar vocês de uma maneira especial, meus filhos e filhas. Deus abençoe vocês. Queridos irmãos, toda semana, jovens de 14, 15 anos viajam sexta-feira para entrar nos ribeirinhos, e vão profissionais, e vão médicos, e vão enfermeiros, e jovens evangelizando, para que a juventude não tenha a cultura do shopping, mas aprenda que ela é missionária. Queridos irmãos, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu oro todo dia, Senhor, me ajude a deixar um legado para os meus filhos. Me ajude a deixar um legado para a igreja. Quando alguém souber que me conheceu, eu quero viver sem amargura, mesmo que seja espezinhado. Eu quero que o Senhor me batize com fogo, me encha de fé, me encha da palavra. Eu quero ser um homem cheio de fé. Eu quero ser um homem cheio de compaixão, doador, influenciador, e eu quero ser missionário. Eu não sei, irmãos, são 10h17, estou adiantado do horário que eu dei ao menino. Irmãos, eu vou contar essa história que muita gente sabe, mas eu tenho que contar essa história. Toda vez que eu conto essa história, Deus faz uma coisa diferente comigo. Toda vez, eu já pontuei. Quem já ouviu a história da mulher que deu o galo? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Quem não sabe o que é isso? Pronto. Quem já ouviu vai dormir. Está liberada aí a benção. Irmãos, dia 28 de março você não pode esquecer, porque é um dia depois do dia 27. 27 é meu aniversário. Estou recebendo presente ainda. 28 de março de 2002, eu abro minha caixa eletrônica para ver o que está lá. Parabéns, 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 parabéns. Aí tinha lá uma frase assim: o dízimo foi o galo. Eu falei, excelente ilustração para um dos presbíteros, nosso presbítero Messias, excepcional pregador sobre dízimo e oferta. Falei, vou imprimir para o presbítero. Esse presbítero me ensinou a dar o dízimo dos prejuízos. Você já deu o dízimo dos prejuízos? Ele me ensinou. Um dia eu estou do lado dele, ele está escrevendo letra graúda, dízimo dos prejuízos. Falei, presbítero, o que é isso? Ele falou, pastor, tive um prejuízo essa semana e fiquei com tanta raiva. Comecei a brigar com Deus. Falar, Deus, eu sou dizimista, tá. Aí eu falei assim, quem está conversando isso na minha cabeça é o diabo. Quem é ele?
Pois eu vou dar os dízimos do prejuízo para meter o tapa na cara do diabo, pastor Jeremias. E naquela semana, irmão, eu tive um prejuízo. Eu falei, então são dois, dízimo do prejuízo. Irmãos, quando eu li a história, era uma história que vinha, um clamor que vinha da igreja do sertão da Paraíba. A igreja pobre é minha igreja, irmãos, independente se é presbiteriana, pentecostal, neopentecostal, batista, a igreja pobre, a igreja da favela, a igreja do sertão, a igreja do Vale do Jequitinhonha, a igreja indígena é minha igreja. Eu oro por ela todo dia. E o que eu puder ajudar, eu ajudo. Irmãos, e quando eu li aquela história, eu vou resumir para você uma história que eu levei 2 anos para juntá-la toda. Era a história que vinha assim lá dos CTLs. Pastor Pedro, contando a história de um certo pastor Gildário, da igreja Assembleia de Deus, Betesda. Esse homem tinha um programa de rádio que atingia 50 cidades. 50 cidades, mas o programa ele pagava R$50 por mês. Durante 3 meses, não teve dinheiro. No 4º mês, o dono da rádio disse assim, vou tirar o programa. Aí ele chegou no culto de domingo, tinha umas 60 pessoas e disse, meus irmãos, me dá R$1. Ele conseguiu amealhar, irmãos, R$15. A notícia correu. Nos sítios, o sítio na Paraíba é diferente do sítio no Sudeste. O sítio no Sudeste é um lugar que você vai, que tem piscina, que tem isso, tem aquilo. Lá não. Lá é um lugar pobre. Um vizinho mora aqui, o outro mora dali a meio quilômetro, o outro mora a 3 quilômetros. É um lugar retirado da cidade. Uma mulher que morava, um casal que morava num sítio a 7 quilômetros. O pastor foi visitá-los e eles falaram, pastor, o senhor não pode tirar o programa do rádio. Porque o rádio é a nossa igreja. Através do rádio nós estamos evangelizando. Quando o programa do rádio vem, nós chamamos os vizinhos sentam aqui. Irmãos, um casebre, eu estive lá, feito de pau a pique. Então os vizinhos sentam, escutam a pregação e depois nós oramos. Pastor, nós não podemos deixar de evangelizar, nós não temos dinheiro. Correu no terreiro, o seu marido e pegou um galo e diz, nós só temos esse galo. Toma o galo e vende para ajudar. O pastor estava tão desesperado, irmão, que em vez de vender o galo, fez uma rifa. E saiu vendendo para os pastores. Chegou no pastor Pedro, da Juvep, e disse, compra na minha mão. E o pastor Pedro deu-lhe uma aula de ética e disse, não pode, crente não mexe com rifa, Deus não quer esse programa. Se Deus quisesse, Deus sustentava. Mas aquele paraibano, como nós dissemos lá no Rosto de Minas, retado, falou com ele assim, quem não quer você, rapaz? O senhor está pondo gosto ruim no meu programa, tira a boca daqui, você não quer, outro compra. Mas o pastor Pedro fez melhor, pôs na rede. E Deus queria me dar um presente. Quando eu peguei esse e-mail, eu peguei o telefone e liguei para o sertão. E disse, não deixa, vocês não sabem quem eu sou. Eu não sei quem vocês são, vocês não sabem quem eu sou. O homem de lá disse, eu sei quem é o senhor. Eu falei, melhorou. Porque você vai acreditar na minha palavra. Não deixa tirar o programa do rádio até segunda. Eu não sei o que eu vou fazer. Continuei orando, irmãos. Quando foi no domingo, sabe como é que é? Primeiro nós tiramos a oferta da igreja, o pastor precisa receber, entendeu como é que é? Precisa pagar as contas. Preguei um sermão bom, animado. E quando acabou, eu falei, irmãos, é o seguinte, eu recebi esse clamor do sertão. Contei essa história. Uma mulher de coração missionário, uma mulher pobre, mas cheia de fé, cheia de compaixão pelos perdidos, uma mulher doadora. Essa mulher pegou o valor que ela tem, um galo, e deu para a obra missionária. Eu falei com a nossa igreja, não é possível que essa igreja não vai ajudar. Eu não falei nada com o conselho, mas eu quero tirar uma oferta para a igreja sertaneja. O nosso vice-presidente que estava ali do meu lado falou comigo assim, eu estou com o senhor, pastor Jeremias. Eu falei, então agora 2-0, acabou. Presidente e vice do conselho, vamos embora. Irmãos, naquela manhã nós tiramos uma oferta que dava para pagar 2 anos de programa. E eu viajei Brasis afora, falando dessa mulher querida, que deu a única coisa que tinha, ela e seu marido. Fui pregar no Canadá, irmãos, a convite do santo homem, meu amigo queridão, reverendo Seni Tavares, um pastor fora de série, um homem de Deus. Quando acabou o congresso, na última mensagem eu contei essa história.
Enquanto eu pregava por aí, irmãos, eu mandei oferta, nós compramos motocicleta para obreiro, que eu falei assim, eu quero comprar 50 jegue para os evangelistas que não têm condução, e eles me telefonaram dizendo, Deus me livre de jegue, pastor Jeremias, jegue come e bebe demais. E eu falei, o que é que serve aí? Moto, pastor Jeremias. Então vamos comprar moto, compramos picape, onde eu ia, eu pedi uma oferta para a igreja. Irmãos, quando chegou no Canadá, que acabou, não pediu oferta. Uma mulher interrompeu o sermão e disse, por que o senhor não tira uma oferta? Eu falei, isso não é comigo não, isso é com o reverendo Seni. Aí, quando acabou, 4 jovens me cercaram e disseram, pastor, nós queremos mandar uma oferta para o sertão. Mas nós não queremos mandar para pastor nenhum. Nós queremos mandar para a mulher que deu o galo. Eles me deram o equivalente a R$800. Chegando no Brasil, liguei para o sertão da Paraíba e chorei, irmãos. Que eu perguntei, quem é essa dona? Ninguém sabia o nome. Anônimos de Deus que revoluciona a história. O pastor Pedro me disse, mas eu desculpo, pastor Jeremias, eu desculpo. Queridos irmãos, irmã Lourdes, irmão Torta, uma senhora negra que pedala 7 quilômetros do sítio Itaporanga para lavar uma trouxa de roupa e passar e ganhar R$5. Tudo que tinha de mais valor era aquele galo. No dia anterior ao dinheiro chegar, um incrédulo passou por lá, olhou-se e falou assim, Tota e Lourdes, conheço vocês há mais de 10 anos, desde que vocês passaram para a lei dos crentes, vive aí nessa miséria, tem 10 anos que eu ouço Lourdes falar que quer uma geladeira, e não tem nada, larga a lei dos crentes. Irmã Lourdes falou assim, o Senhor proverá. No outro dia, ela tinha na mão R$800, que o pastor me disse, ninguém da família dela pegou tanto dinheiro de uma vez na mão, ninguém, nem o bisavô, nem o avô, nem o pai, ninguém, pastor Jeremias. Isso é uma pequena fortuna, o senhor não imagina. Quando a irmã Lourdes pegou o dinheiro, tirou o dízimo, tirou uma oferta missionária para a sua igreja, e o filho dela falou assim, maninha, Jesus mandou sua geladeira. Esse galo virou uma geladeira. Eu tenho uma foto no meu computador e algumas no álbum separado. O dia que eu estou desanimado, eu abro lá e vejo uma geladeira branquinha, mais cara do que o casebre que ela está. Para mostrar que Deus é fiel. Tem uma mulher apaixonada com Deus, que não está trocando nada com Deus, não está dando para ganhar, dá porque a obra missionária não pode parar, está orando por uma geladeira, não tem a menor ideia, e quando que isso vai acontecer? E o Eterno move no Canadá. Mas tem mais, irmão. A Christianity Today queria fazer uma reportagem sobre o avivamento no Brasil. Ligou para um jornalista crente da Rede Globo que trabalha na Eclésia, na revista Eclésia. Esse varão, George, esqueci o sobrenome dele, ligou para Sergen, diretor executivo da Visão Mundial. E Sergen disse, pesquisa o sertão da Paraíba, o Espírito de Deus está movendo poderosamente. Irmãos, esse jornalista foi lá, entrevistou, fez uma reportagem que saiu em novembro na Eclésia e fez uma reportagem que saiu no mês de novembro, outubro na Eclésia, novembro na Christianity Today. Olha o que Jesus faz, irmãos. Empresários cristãos, pastores, professores de seminário, diretores de seminário, dariam muita coisa para sair na Christianity Today. Mas sabe quem está lá para as nações, sentada com um galo no colo? Irmã Lourdes. Esse Deus é maravilhoso. Mas tem mais, irmãos.
Irmã Lourdes, apaixonada com Jesus, quis fazer o curso de líderes do sertão para evangelizar os sítios, porque ela conhece o povo, ela ama o povo e ela não tem medo de andar de bicicleta. Viaja 3 dias por semana à noite, 7 quilômetros pedalando para ir na escola e volta 11 horas da noite pedalando acompanhada do sogro. Eu contei essa história na Igreja Batista da Graça em Salvador. Estava presente lá nosso amado irmão, vice-governador do estado. Quando acabou o culto, ele me deu um cartão escrito e dizendo assim: a escola da mulher do galo é por minha conta. Não é possível que você vai voltar do mesmo jeito para casa nesse congresso. Eu não acredito. Eu quero ser, vamos falar comigo? Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora, influenciadora e missionária. Vamos ficar em pé, irmãos? Irmãos, é o seguinte, agora nós vamos ter um período de oração. Eu não sei se você tem outros compromissos ou não. Se você quiser, eu estou te liberando. Mas eu julgo um momento importantíssimo de oração. Então, eu vou falar uns assuntos. À medida que eu falar esse assunto, você sai do seu lugar, se o Espírito de Deus já falou contigo. Você pode sair e vir. Primeiro, eu quero orar com pastores e esposas que estão feridos, machucados. O ministério está agarrado. Em nome de Jesus, é uma noite de cura do Espírito para o coração de vocês. Vocês podem sair do seu lugar e vir. Presbíteros, diáconos, jovens que estão feridos na igreja. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. Não demora não. Você pode sair, pede licença e vem. É uma hora que Deus está tratando com você, meu irmão, minha irmã. Líderes que desistiram de ajudar, porque foram feridos, machucados, decepcionados, pararam. Em nome de Jesus, é hora de Deus restaurar a sua vida. Segundo grupo que eu quero chamar, o Espírito Santo falou que você precisa fazer uma faxina espiritual na sua vida. Você pode vir, pode sair, vir andando. Eu tenho que fazer uma faxina espiritual na minha vida. Tem umas coisas que eu estou tolerando, tem umas coisas que eu acomodei. Eu não posso mais tolerar isso, porque o Senhor não quer na minha vida. Eu quero chamar você, irmão, presbítero, pastor, que está frio de coração, frio. Você está fazendo as coisas sem aquele calor, perdeu a paixão evangelística, perdeu aquele fogo do eterno que te levou a aceitar o chamado e a convocação de Deus. Em nome de Jesus, pede o Espírito para acender esse fogo no seu coração. Eu quero chamar você, meu irmão, que tem que acertar seus dízimos e suas ofertas. Você está com dízimo e oferta atrasado, você não está dizimando, você já foi um santo varão, mas hoje parou. Em nome de Jesus você pode vir, eu vou corrigir isso. Eu vou corrigir isso em nome de Jesus, eu vou corrigir essas coisas na minha vida. Você pode vir em nome do Senhor. Irmãos, e agora essa especial, essa chamada também. Irmãos e irmãs, eu estou falando com vocês jovens também, que nem têm trabalho, que estão aqui, mas que o Espírito plantou uma semente. Eu quero ser um doador. Eu quero investir mais do que dízimo. Eu quero que Deus use a minha vida nessa área da contribuição de uma maneira poderosa. Você pode sair e vir em nome de Jesus. Essa convocação é para você. Empresários, profissionais, pastores. Essa convocação é para você. O Espírito Santo, mulheres, microempresários, sacoleiras, grandes empresários. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Aliás, já falou. Só estou convocando você. Médicos, engenheiros, é hora de você tomar uma posição. Você vai usar sua inteligência não só para fazer o ímpio ficar rico. Irmãos, eu quero orar por mais 4 assuntos.
Outro assunto, eu quero orar por pastores que estão sem campo, pastores que não têm rumo, não tem lugar para ir o ano que vem, vai sair desse campo e não tem rumo para o Eterno te conduzir, meu irmão. Irmãos, agora, esse é um compromisso. Líderes que estão aqui, que assentaram no seu coração, que desse congresso há um ano, como aconteceu com a Sunamita, daqui a um ano ela teria um filho. Desse congresso há um ano, por graça divina, você vai sonhar e trabalhar para dar um impacto do Evangelho na sua rua, cidade e região. Se é fundar uma nova igreja, se é atingir os ricos da cidade, se é uma revitalização dessa igreja, mas isso é que enquanto você ouviu a palavra, Deus pôs no seu coração. Você pode sair do seu lugar e vem que nós vamos orar. Eu quero chamar aqui pastor José João, pastor Ronaldo Lidório, para orar por nós. Eu quero chamar você que venha e se assente aqui em nome de Jesus, se ajoelhe diante do Senhor. Irmãos, enquanto os irmãos chegam, eu queria que a igreja orasse. A igreja não é para assistir agora, não, é para orar. Irmãos, eu quero desafiar você, homem, mulher, jovem, a se entregar hoje, dizer: Deus, eu me ponho nas tuas mãos, usa a minha vida como missionário. Você pode vir, essa decisão é para valer, não interessa a sua idade, você está aposentado, de repente é isso mesmo, o Senhor te deu essa aposentadoria, porque vai inaugurar um tempo novo. Eu quero ser um homem que faça diferença, uma família que faça diferença na obra missionária. Jovem que está aqui, se você tem de Deus uma convocação para o pastorado, sai do seu lugar agora. Deus o chamou para o pastorado. Muita gente desestimulou, mas o Espírito Santo está falando com você de uma maneira intensa. Sai do seu lugar e se ajoelhe aqui para ser ministrado nessa oração, se você tiver liberdade. Jovem, homem, mulher, moça que é convocada pelo Espírito Santo. Nós vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você, se tiver liberdade, se ajoelhe onde você está. Queria pedir que o pastor José João orasse pela revitalização das igrejas, pela revitalização dos ministérios, que o pastor Ronaldo orasse para um novo tempo de bênção de Deus na obra missionária através das nossas igrejas, em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar, irmãos. Nós estamos diante do Eterno, do Senhor da igreja. Ele disse: é a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite, porque, Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da igreja. Tu, Senhor, quando olha para a Tua igreja, Tu tens, Senhor Deus, as nossas vidas em Teu coração, em Tuas mãos. Nós estamos, Senhor, gravados na palma das Tuas mãos. E, Senhor, tem misericórdia de nossa igreja no Brasil. E sopra nesses dias sobre ela um vento impetuoso de vida, Senhor. Sopra sobre nossos ministérios nesses dias no Brasil. Vai revitalizando, Senhor, nossas vidas que estão aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua graça maravilhosa, da Tua misericórdia. Sustenta as nossas vidas, dá-nos a Tua criatividade, Senhor, fé para olhar com esperança, Senhor, para a igreja, olhar com amor para os irmãos, olhar para a cidade, Senhor, olhar para o nosso bairro com a esperança de que a Tua palavra, o Teu poder é suficiente para alcançar os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conterrâneos. Senhor Jesus, esta noite te pedimos que Tu estejas marcando o nosso coração aqui. Marcando o nosso coração. Ó Espírito Santo, num só dia, o Senhor salvou 3.000 pessoas. Num só dia, Senhor, o Senhor nos dê esse mesmo calor da sua igreja, essa perspectiva de olhar para a sua igreja, aquela igreja poderosa do livro de Atos.
derrama sobre nós a tua bênção. Deus, tira todo o pecado que tem impedido o maior fluir do teu Espírito em nossas igrejas. E vem revitalizar primeiro o nosso coração, Senhor. Vai passando aqui entre nós, Senhor. Vai tratando nossos corações de líderes, esposas, missionários, pastores. Nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, eu preciso tanto de Ti, Senhor Jesus. Me sinto cansado, às vezes, de tantas responsabilidades. Eu preciso de Ti, Jesus. Sem o Senhor, nossa vida fica murcha. Nós não temos nada para dar para o povo, Jesus. Mas Tu és o nosso arrimo de sorte. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor é Deus bom, que cuida de nós, que mostra o caminho, consola o coração, que aviva a alma, que aviva a fé. Ó Deus querido, aquele que conserva a família, o relacionamento conjugal, pais com filhos, marido com esposa. Deus, nós Te louvamos porque o Senhor tem preservado a Tua igreja. O Senhor tem liderado a Tua igreja. E porque nós podemos confiar em Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela salvação que nós temos no Senhor Jesus. Pelo fogo do Espírito, ó Deus, que nos impulsiona a falar dessa salvação. Jesus, perdoa-nos quando nós somos omissos, quando nós somos, ó Deus, cansados demais, quando nós somos lentos demais, e quando temos tantas preocupações e prioridades que não aquilo que está no Teu coração, Jesus. Ó Deus, a vida passa tão rapidamente, Senhor, o nosso corpo já não responde como antes, a saúde, ó Deus, já se esvai ao longo dos anos, das décadas. Deus, ó Pai, perdoa-nos quando nós nos calamos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem levantado a Igreja Presbiteriana no Brasil como uma igreja missionária. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem dado visão, tem dado ardor, tem dado teologia, tem dado compreensão bíblica. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado um espírito missionário no meio do nosso povo. Mas, ó Deus, queremos caminhar mais. Ó Senhor, queremos seguir adiante. Ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, alcançar o restante não evangelizado do Brasil. Abençoe, ó Deus, aquelas quase 10 mil comunidades ribeirinhas que não têm ainda o Evangelho. Senhor, com vergonha nós oramos, 103 tribos indígenas no Brasil, Senhor, nosso país, sem nenhum missionário. Ó Pai, levanta missionários aqui nesta noite, em nome de Jesus. Levanta igrejas com a visão, ó Pai, com a intercessão, ó Senhor, com ardor missionário. Deus Santo e querido, a necessidade na África, na Ásia distante, nas nossas ruas, os nossos vizinhos, as universidades cada vez mais distantes do Senhor Jesus. Deus levanta no nosso meio crentes que têm um ardor de pregar a Jesus vivo, Jesus que tem resposta para as perguntas de todo o coração, um Jesus que realmente salva e um Jesus que nos leva adiante. Ó Deus querido, nós possamos deixar para trás, deixar cair, ó Senhor, tudo aquilo que tem nos embaraçado, tudo aquilo que tem nos segurado, de nós não sermos mais íntegros, mais fiéis e mais missionários. Deus, derrama sobre as nossas vidas a prioridade que está no Teu coração, que a nossa agenda seja a Tua agenda, Senhor. Ó Pai, estejamos prontos para pagar o preço que necessário for. Falamos isso com temor, mas debaixo da Tua graça, nós queremos fazer a Tua vontade na terra. Não abrimos mão, Jesus. Queremos fazer a Tua vontade na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.